Boa noite. Hello, hello, hello. Minha amiga, meu amigo, bem-vindos ao Ponto a Ponto de número 172. Eu sou o Carlos Eduardo, falando com vocês aqui de Aventura, ao norte do condado de Miami-Dade. Sempre lembro vocês uma coisa, eu não sou influenciador, eu não sou blogueiro, eu não sou vlogueiro, eu não sou criador de conteúdo. O que eu sou? Eu sou um promotor de experiência, um apaixonado pela Flórida, e eu faço, daí sim, com essa experiência aqui, minha paixão, aí sim uma influência positiva no seu planejamento de viagem, no seu aproveitamento da viagem quando você está aqui, tá? E quando você também está lembrando dos grandes momentos, dos momentos gostosos que passou aqui na Flórida. Como é que eu faço isso? Eu faço isso de várias formas. Essa live é uma delas, e essa live acontece normalmente toda terça-feira às 21 horas do horário brasileiro. Mas eu não faço só essa live, eu faço também a live Conexão Flórida, junto com meus queridos amigos e parceiros, sócios, Eric Pontoso do perfil Eu Amo a Disney e Orlando Teodoro da Tio Orlando Viagens. A gente faz quinzenalmente a live Conexão Flórida às 21 horas do horário brasileiro nas segundas-feiras, tá? Não é só também com a Conexão Flórida, também tem o conteúdo em inglês, que é o Points of Magic, que é toda terceira-feira, toda terceira segunda-feira do mês. Confuso isso, né? Toda terceira segunda-feira do mês eu faço com o Jason Canap do perfil Here the Magic. Points of Magic é um conteúdo em inglês, tá? Para quem e é um conteúdo que é não só Disney, mas muito sobre viagem e conectando os pontos mágicos das experiências de viagem tem em vários locais, tá? Além disso, eu tenho deixa eu tirar aqui um pouquinho o volume desse sound effect. Além disso, eu tenho também o meu esforço nos perfis Ponto Miami e Ponto Orlando no Instagram, tá? Muito mais até no Ponto Orlando ultimamente, já por um tempo, e tá gerando bons dividendos. Eu estou muito feliz com o Ponto Orlando no Instagram. Acho que você tem um contato comigo direto e também a possibilidade de estar vendo dicas constantes, seja pelos Reels ou seja pelos carrosséis de informação que eu coloco, tá? Também tem um Ponto Miami, tá? Os dois perfis estão igualmente no Facebook, Ponto Miami e Ponto Orlando também lá. E eu tenho os websites de ambos os perfis. pontomiami.com, que você tem mais de 700 dicas daqui do sul da Flórida, restaurantes, hotéis, lojas, passeios, shows, tá? E eu já vou falar de shows depois. E também tem o pontorlando.com, Ponto Orlando, tá? Esse website também tem dicas de hotéis, compras, restaurantes na região central da Flórida, e com uma ênfase forte na Disney. Mas eu queria destacar que ambos os websites, eles têm um post em comum, não no conteúdo, mas no formato, que é o post chamado Calendário de Shows, e eu recomendo todo mundo visitar esses websites e ver para conferir o calendário de shows, que estão os shows musicais, as performances que acontecem tanto em Orlando como em Miami, tá? Orlando e Tampa e a região sul da Flórida. E você não só vai ver as datas que elas estão acontecendo, mas você pode inclusive comprar lá com links diretos para Ticketmaster e para Super Ingresso, que é um site de revenda em português, tá? Falei dos websites. A última coisa é falar do grupo Ponto a Ponto, que é o grupo no Facebook, que eu retransmito essas lives todas também no Facebook, nesse grupo. E é só, para participar é fácil, é só digitar Ponto a Ponto, tracinho dicas, e você vai cair na página que requer a entrada, e eu aprovo normalmente rapidinho. Deixa eu explicar uma coisa para vocês que é importante. Vocês já devem ter visto ali, ó. Já viram aqui? Tá gravado hoje, tá? Estou fazendo isso gravado, então é uma famosa live malina, tá? O que seria live malina? E elas acontecem em algumas situações. É uma live que não é live, tá? E eu faço isso por alguns motivos. Às vezes eu estou querendo retratar alguma parte, eu quero estar com vocês em algum lugar que pela hora da nossa live eu não poderia estar, tá? Às vezes em algum local especial dos parques, às vezes em algum local especial aqui de Miami.
quem é melhor, por exemplo, mais cedo. Então, eu faço isso para poder estar com vocês passeando e conversando sobre esse local. E como no caso de hoje, porque eu queria aproveitar o momento para trazer algumas informações que aconteceram, coisas rapidinhas que aconteceram. E também porque hoje, especificamente, nesse exato momento que vocês estão assistindo o Premiere, eu devo estar retornando de uma pequena cirurgia no dente, tá? E aqui costumam ser dado gente bem, então eu não sabia como é que eu ia voltar, eu preferi preparar uma live gravada, fazer o Premiere com vocês e eventualmente, se eu estiver bem, eu vou estar inclusive aqui no chat, tá? Não sei como é que eu vou estar, então por isso fica a promessa, e se eu estiver no chat eu vou estar, já devo ter me manifestado, tá? Fica aqui boa noite para todo mundo, tá? Gostaria de pedir primeiro, tá? Não esquecer de curtir a live, tá? Todos que estão aqui, dá o seu joinha. Você que está me ouvindo me ouvindo e vendo pelo replay, por favor, joinha também. Não esqueça de compartilhar, tá? É importante vocês indicar o canal Ponto Orlando e a live Ponto a Ponto para os seus amigos, tá? A outra coisa que eu pediria é para você não se esquecer de se inscrever no canal, caso você não esteja já inscrito ou inscrita, e quando se inscrever, clicar no sininho para ter alerta toda vez que eu tiver com vídeo novo ou entrando com uma live no ar. Esses recados são dados, então eu gostaria de pedir para vocês não deixarem de comentar no chat aqui, e não comentar também, e não deixar de comentar, inclusive depois no replay. Faça os seus comentários, mande um aviso de onde vocês estão me assistindo. Quero saber, quero conhecer mais gente, tá? Existem várias coisas, tem vários motivos de eu estar fazendo essa live gravada hoje e escolher para fazer gravada. A gente vai falar, tem algumas notícias que a gente vai comentar e tem toda uma parte de um ponto a ponto talk, uma conversa sobre alguns rumores e uma coisa que daí seria, acho que oportuno a gente falar sobre mudanças que podem vir para o Walt Disney World e o que a gente pode apostar, esperar e torcer, quem sabe, tá? E eu queria fazer isso com vocês. Vamos passar para o nosso segmento de notícias. Ponto a Ponto News. E eu queria hoje destacar uma coisa aqui do sul da Flórida, né? Muita gente me procurou, mandou mensagens perguntando sobre como estávamos nós. Na semana passada a gente teve uma situação de muita chuva mesmo, e tivemos problemas sérios aqui, ainda estamos tendo problemas sérios de inundação. Algumas pessoas me perguntaram: Carlos, mas não é muito cedo para ter furacão? Eu disse, não é nem cedo, é cedo, mas não é um furacão. Furacão é outra coisa e toma uma dimensão totalmente diferente. E o furacão, ele não nos pega de surpresa. Foi, na verdade, um acúmulo de uma massa de umidade aqui, e a gente teve um inverno muito fraco, e a mudança de estação é normal a gente ter isso também. Só que o que surpreendeu foi a quantidade de água. Teve até vento, tinha ventania também, mas o que complicou a nossa vida foi a quantidade de água. Choveu demais mesmo. E, infelizmente, a gente tem que lembrar o seguinte: a Flórida ela é uma esponja, tá? É como se fosse uma esponja, tá? E a gente tem muita água. E se você cavar 2 palmos aqui, você já vai encontrar água. Então, a água escoar demora muito aqui. Demora muito. E a gente, como ainda a gente não está no ápice do calor aqui, demora mais ainda, tá? Então, o que acontece é que quando chove bastante, para a água escoar nas ruas, os sistemas de drenagem pluvial nosso não aguenta. E culminou ainda com uma época de maré cheia e uma coisa que a gente não pode esconder de ninguém, de nível de mar elevado. A gente tem uma mudança drástica que a gente percebe e que acabou, juntando tudo isso, acabou tendo problema de inundação ao redor todo aqui em Aventura teve. A situação em Fort Lauderdale está muito mais séria porque, de novo, essa água não está descendo. Para vocês terem uma ideia, o Port Everglades, que é o nosso porto aqui em Fort Lauderdale, ele
o principal ponto de distribuição de gasolina para o sul da Flórida. A gasolina vem em caminhões, em navios tanques, eles têm depósito aqui no Port Everglades e saem daqui. As distribuidoras trazem tudo. O Port Everglades está ainda com água ao redor dele todo. E infelizmente a gente está começando a ter problema, inclusive, de estoque de combustível, de se abastecer, fila em posto, negócio pavoroso. Então falamos aqui agora, falamos do sul da Flórida e vamos falar um pouquinho de Disney. Semana passada para cá a gente está tendo uma forte redução de movimento, é porque acabou toda e não é porque a Disney está ficando vazia, não, é porque estava cheio demais, estava muito cheio. Foi uma temporada recorde de Spring Break e de Páscoa, coisas que impressionantes, a gente soube via dias que o Genie Plus estava vendido até a hora do almoço já e a preço de $35. Foi bem forte mesmo. Semana passada para cá reduziu e a gente começa inclusive a ver que, inclusive para o Tron, tá? O tempo em que você consegue ter Virtual Queues aumentou. Antes era de 2 segundos, agora tá para alguns minutos, mas isso já é boa notícia. Agora até a última semana de maio deve ficar um pouquinho menos cheio. Não existe vazio, vocês sabem disso, mas menos cheio. Quem tiver por aqui pode aproveitar bastante. Tem mais uma notícia de Disney? Tem. Na última semana foi feita a venda, foi no dia 13, foi aberta a venda dos passes anuais para quem é do Disney Vacation Club, quem tem título do Disney Vacation Club. O site crashed, certo? O site caiu porque a procura foi muito grande. Estou dando esse toque porque para aqueles que querem talvez pensar em comprar a partir do dia 20, quando vai ser aberto para o público geral, se preparem porque o negócio vai ser bem concorrido, com fila de espera e com quantidades de passes bem diminutas, pelo isso que a gente está ouvindo. Tem mais notícia? Tem mais notícia. Acho que foi na live retrasada, foi algumas lives atrás, eu contei um incidente que aconteceu comigo no dia 8 de março. No dia 8 de março eu fui fazer o preview como pass holder, eu fui fazer o preview da atração Tron no Magic Kingdom. O que aconteceu? Eu estava com até o pessoal do grupo Conectados no WhatsApp, eu bati foto, no Stories também do Instagram, do Ponto Orlando eu coloquei, eu estava com um chest mount, porque você pode ir com uma câmera GoPro, não pode fazer outra coisa a não ser usar uma GoPro que esteja no peito, não pode ser na cabeça e não pode ser no pulso, tá? Ela precisa estar no peito, tá? E eu usei um chest mount e a minha GoPro no meio da atração caiu. Fiquei triste e tal. Não só pela perda do equipamento, mas também porque eu perdi cenas que estavam lá de uma live que tinha sido gravada no dia anterior, de uma live malina. E perdi as cenas também do passeio pela Tron, que é uma delícia, que é uma atração fantástica que todos estão encantados, estão curtindo, é muito gostosa mesmo, uma atração muito bem-vinda. Bom, perdi a GoPro, o que eu fiz? Eu reportei logo que eu saí porque eu notei logo que a atração estava terminando, eu olhei e já vi que não estava mais. Quando eu saí do carrinho, dei um toque no cast member, disse, olha, caiu, tá? Tava um pouco preocupado que pudesse cair no trilho, que não foi o caso, e ele disse assim, não, reporta pra gente, tudo bem, aqui da nossa parte não tem problema nenhum, tal, só que a gente não pode parar a atração para pegar nada e para procurar. Isso não, ok, eu entendo. Ele disse, vá até o Guest Services e faça um reporte do Lost and Found. E é aí um erro, porque eu fui no Guest Services, você não precisa no Guest Services, você pode resolver isso com o aplicativo My Disney Experience. Você pode pegar teu aplicativo My Disney Experience e fazer o report. Nesse report você fala o que você perdeu, tenta dar o máximo de descrição do item. Eu coloquei lá, coloquei assim, GoPro 11. E dei disse que caiu no meio da atração do Tron e pôs o meu endereço, meus dados, todo para contato. Bom, isso foi dia 8 de março, tá? Eis que, na sexta-feira agora, dia 14 de abril, chega uma caixa para mim. E eu... muito surpreso, vi o que era. Para o pessoal do grupo Conectados,
e daí você vai me perguntar o que é Grupo Conectados. Grupo Conectados é um grupo do WhatsApp que a gente tem por conta do Conexão Flórida, um grupo muito legal. E se você quiser participar desse grupo, faz o seguinte, me manda uma mensagem, faz um comentário aqui no YouTube, ou me manda uma mensagem DM aqui no YouTube ou no Instagram, que eu mando o link para entrar no grupo. Mas para o pessoal do Grupo Conectados, eu gravei um vídeo mostrando e contando o que aconteceu com essa caixa. E eu vou dividir com vocês aqui agora. Pessoal, estou gravando porque acabei de receber uma caixa da Walt Disney World Resort sem aviso nenhum, não tinha pedido nada. Estou abrindo, estou desconfiando que eu sei o que é. E se é o que eu estou pensando, eu queria dividir com vocês. Estou abrindo aqui agora, não abri, só tinha abrir a caixa, vi que tinha uma coisa. Tem todo jeito de ser. É o que eu estou pensando. Olha só! Olha a GoPro! Olha só! Olha só! E eu fiquei, dividi com vocês, e estou dividindo agora com vocês a alegria, porque foi o típico magic moment, né? E não estava esperando e tá aqui ela. E para vocês entenderem, ela tá sem, não teve qualquer arranhão. Eu mais ou menos entendi o que aconteceu. Na verdade, eu coloquei ela no meu peito para ela poder ficar no peito aqui, filmando do jeito que a gente faz no Tron. Eu coloquei ela invertida e não cliquei ela toda no mount. E essa parte aqui, ó, começou a bater no veículo ou forçou no veículo do Tron e ela saiu, tá? E caiu. Mas eu fiquei muito feliz porque eu queria recuperar as imagens. Claro, tem todo o valor do equipamento, tudo, e não é equipamento barato, mas eu fiquei muito frustrado porque eu queria recuperar as imagens, tá? Eu queria ter acesso a essas imagens. E elas estão aqui. Então eu quero fazer para vocês agora no Ponto a Ponto News um premiere. Na verdade, não é o vídeo inteiro, porque vocês vão ver o seguinte, que existem momentos em que ela ficou no escuro por muito tempo e eu cortei para passar, mas ela ficou tanto tempo que teve um momento que eles fizeram uma pausa na atração, tá? Acenderam as luzes, deu para ver o trilho. Eu entendi aonde ela caiu longe, inclusive, ela caiu embaixo do trilho, ficou virada. A sorte que ela ficou virada para cima. Vamos ver. Eu vou ficar até aparecendo aqui. Team Blue Light Cycle Run upload sequence. Remember, hold on, keep your head up, and face forward. Initiate in 3, 2, 1. E ela caiu. No momento que ela caiu. Eu vou cortar daqui, ó. Vocês escutam a atração passando ao lado, tudo escuro. Vai dar um corte logo para aparecer o carro passando, um ou dois carrinhos passando, tá? Acho que dois carrinhos passando. Tá? E
Passou o carro aqui, passou o carro. E vai ter um outro passando agora. Depois eu vou cortar para a cena em que ela aparece com a luz acesa, que acende a luz. Aí vem a mensagem. Ó, vai passar outro carrinho de novo. Fantástico, né? E ela gravando sozinha, tadinha lá. Ó. Vai ligar a luz, ó. Quer ver? Eu dar uma adiantada aqui. Na verdade, tá passando mais. Eu vi que. Ah, não. Ó, aqui, ó. Aqui tem um momento em que ligam as luzes. Ó. Olha só. Vou dar um pause até. Vocês podem ver, inclusive, o trilho certinho ali. Ela ficou apontada para cima, tá? E essa parte aí foi gravada mais ou menos 1h30 depois. Não, 1h30 não. 1h e pouco, tá? 10 minutos depois que ela foi abandonada, tá? Depois que ela caiu, tá? E eu queria dividir isso com vocês, então. Foi o que eu chamo da Tron, da Lost Tapes. As tapes, né? As fitas perdidas do Tron. A Disney deu um show, eles não me avisaram. Os dias logo depois que eu reportei que ter perdido, eu recebia boletins diários que eles diziam, ainda não achamos. Com certeza o que aconteceu, ela caiu numa área que não era de circulação de pessoas, tá? Uma área de stage da atração, e eventualmente eles devem fazer um sweep de segurança, um sweep de limpeza mesmo, porque deve cair mais. Não, pode ter certeza que não foi só essa GoPro, outras coisas caíram. E me mandaram, e assim, o que é engraçado, eles deve ter sido a única GoPro lá, porque eu tinha reportado que foi no meio da atração e me mandaram uma GoPro 11 e me mandaram exatamente isso. Eu fiquei muito feliz, eu queria dividir esse Magic Moment com vocês. E vamos tocar em frente, porque agora a gente tem um ponto a ponto talk. Ponto a ponto talk, não posso esquecer de pedir você curtir, tá? Curtir essa live, compartilhar, spread the word, conte sobre o ponto a ponto para os seus amigos, suas amigas, tá? Além disso, não esqueça, se você está me assistindo no YouTube, se não tiver inscrito, já se inscreve no canal, tá? E clique no sininho para toda vez que vier um vídeo novo, uma live nova, você ser devidamente alertada, tá bom? Minha amiga, meu amigo, vamos falar. E por isso que também algo que me deixou com uma certa urgência de fazer essa live, mesmo gravada, foi para comentar assuntos e rumores recentes que têm ocorrido desde a semana passada. Uma série de sites, de grupos de discussão e de canais no YouTube promoveram algumas notícias, eu não vou, acho que nenhum deles alardeou de uma maneira errada, tá? Eles só comentaram o que eles estão achando, que possibilidade de algumas mudanças que deverão acontecer na Walt Disney World, principalmente no Magic Kingdom. E acho que o que eu cheguei até, inclusive, com alguns de vocês, dividir o vídeo do Brandon do Mickey Views, tá? Que em partes ele tem algumas coisas eu acho que tá meio fora de... Nem tanto, mas um pouquinho fora de sincronia, mas ele tem um approach que nem sempre eu concordo, mas nesse vídeo eu achei bem interessante. Lembrando que não é que a gente tem que acreditar nos rumores e tem que... Esses rumores, eles acabam nos ajudando a ter perspectivas diferentes e pensar nos parques de forma diferente. Por isso eu gosto de ter esse tempo aqui com vocês
Porque antes de qualquer coisa, eu não vou estar apostando em nada. Não, nem quero, tá? Nunca faria isso. Não aposto em nada, mas eu acho que é um exercício legal. Carlos, você acredita que pode acontecer o que estão falando nesse rumor? Eu vou dizer o seguinte, eu acredito que eles podem acontecer sim, acredito que pode acontecer, mas isso não quer dizer que eles irão acontecer. E sempre foi o princípio do Walt e da Disney de sempre com muita ênfase na criatividade, né? Foi de criar sempre muito projeto. Tá? A Disney sempre criou muitos projetos e sempre apresentou muitos projetos inclusive, principalmente na época do Walt, o Walt fazia esse montão de prometer, depois, não, na verdade desistir e pensar em outra coisa. Várias coisas, desde filmes, desde atrações, desde destinos, eles o Mineral King, que era um resort de esqui, várias coisas que eles pensaram, e isso eu acho que é o encanto da Walt Disney, da Disney Company, porque eles, já desde a época do Walt, eles tiveram essa energia para estar criando coisas novas, e não cobrem quando essas coisas novas que eles prometeram, elas não aparecem. O contexto do dia a dia pode, do ano que está acontecendo, às vezes existe uma pressão econômica, existe uma outra ideia depois que aparece, existe uma série de motivos, decisões administrativas que podem impactar isso, e é uma empresa, eles têm todo o direito de ter isso, e eu nunca vou cobrar deles o fato de, prometeram prometeram inclusive oficialmente e não cumpriram, tá? Não é prometer, né? Anunciaram, né? Acho que o melhor termo de falar é anunciar. Então, falar em rumor agora é mais ainda que eles nem estão anunciando, né? É mais remoto ainda. Mas por isso que não cobrem de mim, de nada que for falado aqui. Dizem, Carlos, mas você falou que ia acontecer. Não, eu não estou falando que vai acontecer. Nós vamos falar de coisas que podem acontecer e o exercício da gente pensar por que elas poderiam acontecer. Eu acho que é mais interessante ainda. Lembrando que a própria Disney, né, anunciou, inclusive, oficialmente, na D23 de 2019, o Bob Iger, que é na verdade, na época, quem anunciou foi o Bob Chapek, eu acho. Não, teve o Bob Iger junto também, que sim. O Bob Iger, Bob Chapek, os Bobs, anunciaram um montão de coisa que não se confirmaram, tá? O Play Pavilion, no Epcot, tá? O Play Pavilion apresentando ideia, conceitos. Olha que essa é uma arte conceitual da Disney aqui, tá? E não aconteceu. A renovação da Spaceship Earth também foi prometido. Prometido não, desculpa, não gosto desse termo. Também foi anunciado. Não aconteceu. A atração da Mary Poppins, e eu tô gozado, né? Com sequência de 3 que era no Epcot. A atração da Mary Poppins que ia pro Reino Unido, pro pavilhão do Reino Unido, apresentado no palco por eles, tudo. Vai ter, ó, essa ilustração aqui é Disney, tá? Não aconteceu. E no passado, tem coisas até que vocês talvez nem saibam, mas eu vou trazer algo da década de 90 que não só foi anunciado, como foi promovido, como era para ser um restaurante, tá? Que era para estar no Disney's Hollywood Studios, na época da Disney MGM Studios, que era para ter também um restaurante no parque e um restaurante em Nova York, perto do Times Square. O restaurante em Nova York chegou a ficar quase pronto e a Disney desistiu do projeto. Que é isso aqui, ó. Era o Copperfield Magic Underground, um esforço conjunto da Disney, e tá aí a Disney com o Michael Eisner, o CEO da época, e o David Copperfield, o mágico, tá? E quase foi um projeto, um restaurante que foi aberto no Disney Hollywood Studios. Estavam construindo o restaurante em Nova York, eles chegaram a gastar mais de $20 milhões no projeto, e não aconteceu. Vários motivos, aí a gente pode discutir. Mas por isso que eu estou dando um exemplo para vocês que se com coisa anunciada, com coisa com dinheiro gasto acontece, imagine com
que a gente vai falar agora? Rumores. Então, antes de qualquer coisa, não ponham isso como uma certeza que vai acontecer, não. E aqui, como eu falei para vocês, é mais um exercício daquilo que poderia ser. E tem uma coisa bonita, né, nessa história, inclusive deles desistirem de ideias e de projetos. Uma das coisas mais interessantes e legais do que eu vejo no processo de criação da Disney é que muitas essas ideias elas não são jogadas fora. Eles desistem dos projetos naquele momento, eles guardam muito bem e muitas vezes, anos e anos depois, eles aparecem de outro jeito, de outra forma, e existe um reconhecimento da Disney no valor deles, tá? E eles pegam partes desses projetos junto com outros, tal. Então, é muito legal isso, porque eles acabam de alguma forma reaproveitando essas ideias. Partes, às vezes, ou um projeto inteiro reaparece. Então, isso é legal e até porque é uma coisa não muito egoísta, né? Pode ser o projeto de um Imagineering que já nem está lá mais lá, que um outro Imagineering chega e diz, puxa, que legal, aqui, ó, o projeto de tal pessoa está aqui, vai pegando. Não tem muito aquela coisa, não, eu vou criar tudo de novo, vou reinventar a roda. Não, eles têm uma coisa muito mais pragmática, isso que é legal. Mas essa história toda, tá, dos rumores atuais ainda vem em conjunto com uma coisa que aconteceu recentemente, que a gente até já discutiu aqui no Ponto a Ponto, que foi a afirmação do Bob Iger durante a reunião anual com os acionistas, a apresentação anual com os acionistas, que durante a sessão de perguntas e respostas, quando ele foi questionado sobre o que o governador da Flórida estaria fazendo e aprontando no que estava acontecendo nesse imbróglio com o governador, tá? E não é com a Flórida, com o governador da Flórida. O Iger deixou muito claro o seguinte, não, a Disney não tem nada contra a Flórida e a Disney tem, para os próximos 10 anos, tem a intenção e tem o plano de investir 17 bilhões de dólares nos parques da Flórida e criar 13 mil empregos. E essa é uma informação muito quente. Tudo bem que estava num contexto de uma perguntas e respostas, tá? Era um recado para o governador da Flórida e um recado para a Flórida, mas primeiro, muito dinheiro. É muito dinheiro de investimento. Se a gente pensar nos últimos anos, ela investiu muito já, ela investiu demais aqui na Flórida. Mas não chega perto desse número, tá? Não chega tão perto desse número. E a história dos 13 mil empregos é interessante também, porque isso aponta várias coisas. Aponta uma coisa que a gente estava sabendo, que começou a ser discutido e que daí também veio na história da briga com o governador DeSantis e toda a história do Reedy Creek District, do distrito de oversight da Disney. A gente teve condição de ver que os últimos planos do Reedy Creek que foram aprovados dão conta de que eles estão criando espaços, criando condições e aprovações para pelo menos mais um grande parque e mais 2 parques menores. Muito disso a gente tem que levar em conta que eles queriam aprovar antes para não ter que necessidade de passar pela aprovação do board novo do distrito e tal. Isso não quer dizer que a Disney está pronta para fazer um próximo parque. Nem muitos vão perguntar, Carlos, por conta do que está acontecendo com a Universal, né, vindo com um parque novo, você não acha que a Disney não vai dar uma resposta? Eu acho que não. Já falei que várias vezes. Não é que a Disney está fazendo festa que a Universal vai vir com um parque novo, mas existe historicamente em Orlando um benefício para todos quando vem um parque novo. Todos mesmo, tá? Quando a Disney vem com uma área nova, com um parque novo ou com uma atração nova e vai chamar visitantes do Brasil, por exemplo, esses visitantes vão na Universal também. Então, se esses visitantes vieram chamados por essa novidade, tá? Mas também vão nos outros parques, ótimo. Ótimo. E a Disney com certeza tem Tem na história isso, quer dizer, quando, por exemplo, houve a expansão e a abertura do Harry Potter na Universal, o resultado para a Disney foi fantástico, porque é difícil você vir para Orlando e não ir para a Disney, né? A história do Epic Universe, antes de qualquer coisa, se alguém tem que ficar preocupado, são os parques menores,
tá? Eu acho que é uma preocupação para SeaWorld, é uma preocupação para Legoland, que é um pouquinho mais perto, e uma preocupação para o Busch Gardens, que está um pouquinho mais distante. Eu acho que existe essa preocupação nele, sim. E para a própria Universal. Por quê? Um parque a mais é sempre algo que pode canibalizar a ida nos parques atuais, nos seus parques. Então, eu ponderaria, tá, sobre toda essa história de dizer assim, não, a Disney vai ter que fazer logo porque tem que responder ao Epic Universe. Não. Eu acho que existe uma outra coisa importante que a gente tem que levar em conta. O resultado financeiro dos parques é a melhor divisão da Disney. É a melhor divisão da Disney. E para todos os analistas que acompanham a Disney, fica muito claro que o que é investido em parque, pelas margens que eles têm e o retorno que eles têm, isso volta muito rápido, vale a pena investir em parque. Então, esse investimento aqui na Flórida faz todo o sentido, até pelos resultados que os parques estão tendo. Agora, vamos pensar, né? Vai ser um parque novo, vai ser... o que são esses parques menores, né? Pode ser parque aquático, pode ser um montão de coisa. A gente está muito amplo, até porque eu acho que nisso aí é o mais vago de tudo. Mas, eu queria dividir uma coisa com vocês desse plano, né, que é público. Você pode baixar online e pode ver o plano do Reedy Creek, o development do Reedy Creek. E tem aqui esse mapa, que é o mapa de toda a propriedade. É um esquema da área. Essa área toda aqui é a área da Walt Disney World. Essa parte que vocês estão vendo aqui, ó, é a parte de Celebration. Aqui, ó, corre aqui, essa linha reta é a I4, tá? Aqui está a 192, Animal Kingdom, Epcot, Disney's Hollywood Studios, e aqui em cima o Bay Lake, Seven Seas Lagoon e o Magic Kingdom. Mas é importante vocês observarem essas cores, né, diferentes, tá? Que são muito importantes para a gente entender uma coisa. O que está em verde, tá? O que está em verde, tudo isso aqui, eles chamam de unsuitable, tá? É aquilo que não pode ser utilizado por agora. Isso não quer dizer que não vai ser utilizado nunca, tá? Mas olha a quantidade enorme de área, principalmente o complexo que a gente conhece como é essa parte aqui, tá? Mas olha só a quantidade de verde que você não pode colocar nada por enquanto, tá? Eu vou explicar o por enquanto, tá? Daí tem esse verdinho mais claro que eles chamam de marginally unsuitable, que ou seja, de uma maneira marginal você não consegue utilizar. E daí depois o clarinho que eu chamo de marginal suitable, que é mais, tem uma tendência maior a ser usado, e o suitable, que é o que você pode usar já agora para construir coisas, tá? E isso está tudo no plano do Reedy Creek. O que é o suitable e o unsuitable? Ou seja, o que é aquilo possível usar agora e por que você não pode usar? Existem várias questões. Primeiro, tem uma questão de preservação, sim. Mas existe uma outra coisa que é importante e a gente tem que pensar na Flórida. A Flórida é um pântano e uma esponja. O solo da Flórida, quando você drena a água, ele é muito poroso e ele pode criar o que a gente chama de sinkholes, são buracos, são fossas, tá? Então você tem que trabalhar esse solo para compactar ele de uma maneira que ele fique estável para fazer qualquer coisa. E isso toma tempo. Como é que eles fazem isso? Tá? Inclusive, quem teve nos últimos anos aqui e passou pelo estacionamento do Magic Kingdom e viu um morro de barro, tá? De barro colocado lá, aquilo é exatamente um trabalho de assentamento. Eles põem um montão de terra lá, tá? Põem um montão de terra. Não é que eles vão usar essa terra ali. Eles põem essa terra para fazer pressão, tá? Para fazer pressão no terreno, para estabilizar e para transformar esse terreno próprio para construção. Então, inclusive naquelas áreas verdes que a gente viu, eles podem, claro, respeitando a parte de preservação, tudo, que eles podem inclusive trocar com outras áreas, tal. Eles têm, antes de qualquer coisa, a condição de transformar esse suitable, só que isso não é
assim, não, vou fazer isso, demora 2, 3, 4 meses, não. Não, é uma coisa de anos, Então, o lugar que as coisas novas podem aparecer é um lugar, são poucos na verdade. Só que tem um detalhe importante. O Magic Kingdom, a região do Magic Kingdom, é uma das mais propícias para mais áreas. Que eles já estão no marginally suitable ali, tá? Um montão de coisa aqui. E eu não tenho um zoom disso. E antes de qualquer coisa, o Magic Kingdom começa a ser alvo, por isso, de muita especulação. Porque começa a fazer sentido. Até porque, estrategicamente falando, eu acho que o melhor do que um parque novo é o maior parque de sucesso da Flórida, da história da Flórida, da história mundial. Esse parque com um upgrade forte, tá? Seria fantástico, até porque eu acho também mais fácil operacionalmente, né? Você já tem uma série de estruturas já prontas para o Magic Kingdom. Daí você vai dizer, Carlos, você acredita que eles possam fazer isso? Eu acredito sim, porque a Disney já faz algum tempo, alguns anos, está apontando, está indicando que está aprontando algo naquela área. Então vamos agora falar de outra coisa que aconteceu há 2 anos atrás. Esse aqui é o mapa, tá? É o mapa da Walt Disney World, tá? Tá aqui o Walt Disney World, da região do Magic Kingdom. Tá aqui o Magic Kingdom. Aqui está o Contemporary com a Lake Tower. Bem aqui nesse cantinho aqui está o Wilderness Lodge, né? O TTC está aqui embaixo, tá? Seven Seas Lagoons. Aqui está o Grand Floridian, tá? E a área de convenção dele. O Polynesian Resort está aqui, tá? E existe aqui, ó. Tá vendo essa rua? Deixa eu até mudar de seta. Existe essa via aqui, ó, que está correndo aqui, que chama Floridian Way. Ela, aqui nesse ponto, que ela já está chegando bem perto do Magic Kingdom, ela vira Floridian Place, tá? E ela fica maior, e daí vai o pessoal vai para Windermere. E esse acesso aqui, essa rua aqui, todo mundo pode passar. Eu já passei várias vezes, é comum, inclusive o pessoal de Windermere vir aqui por trás, ou inclusive aqui pela World Drive, tá? Mas é extremamente comum eles usarem isso aqui. Só que esse é o trajeto, ela passa bem aqui pela portinha de entrada do Grand Floridian, tá aqui o Shades of Green, que é o resort de golfe, tá? E ela corre aqui, ó. Há 2 anos atrás, a Disney aprovou, junto ao distrito e ao condado, uma grande mudança, que mudava a rota dessa Floridian Way. E eu vou mostrar para vocês como essa rota nova vai ficar. Lembra do que eu mostrei aqui, ó? O traçado original dela tá aqui, ó. E eles vão criar uma alça. Eles vão criar uma alça grande aqui, ó, que vai parar aqui na Floridian Place. Eles já estão trabalhando nisso, tá? Isso é algo que tá acontecendo agora, não é um plano, nada. Eles estão... Foi aprovado e as obras nisso aqui estão andando, tá? Para criar essa alça, tá? Esse espaço, a distância vai ficar maior. Por quê? Porque eles estão criando um espaço novo aqui, ó. Estão fazendo que sempre eles gostam de dar uma certa distância do dia a dia normal, do tráfego normal que as pessoas passam pro parque, né? Já tinha aqui antes, né? Mas estão querendo criar uma distância normal. Há um interesse nessa área aqui. E vocês vão dizer, mas como assim, Carlos? Vou mostrar para vocês. Essa seria a área toda aqui, ó, que estariam criando ou liberando com essa mudança, essa alça aqui. Uma área que está do lado do Magic Kingdom, tá? E que pode ser. Daí dizer, Carlos, é expansão do parque? Pode. Aí a gente vai entrar naquela história do pode, não sei se vai ser, tá? Mas pode ser um montão de coisa também. Lembre-se que além do parque novo e os 2 parques menores que estão naquele plano de desenvolvimento, também tinha a expansão da quantidade de leitos de hotel da Disney, que pode ser na expansão de resorts existentes
ou até em resorts novos. Porque também são outra coisa. Como produto, é um produto excelente e com excelente resultado para a Disney. A Disney está tendo excelentes resultados nos resorts. Vocês veem pelo preço das diárias e pela ocupação deles. Tá? Existe às vezes por parte do visitante brasileiro uma certa resistência. Assim, puxa, mas resort Disney eu não vou. Bom, fazendo a conta, isso um dia a gente vai falar, ou aqui no ponto a ponto, ou na conexão, não às vezes pode fazer sentido sim você ir no resort Disney, porque por muito tempo o americano que não costuma rasgar dinheiro e que costuma fazer muita conta, faz essa conta e está ocupando os resorts ali. Tá? Existe um valor que você tem que entender, tá? Mas isso é uma outra história. Então, cria-se uma área aqui muito interessante perto do Magic Kingdom. Daí você vai me dizer assim, Carlos, tudo bem, mas teve alguma outra coisa que possa começar a sugerir os rumores? Sim. E que não tem muito a ver com isso aqui, tá? Que não tem muito a ver com esse espaço. Esse espaço aqui, eu vou acabar a conversa dele agora, tá? Eu só acho estranho que não estão falando muito, tá? Mas esse espaço aqui, eu vou acabar a conversa sobre ele agora. Ele não vai aparecer mais na conversa, mas a gente tem que lembrar um dia que eles criaram esse espaço. O que aconteceu de mais recente? Por conta de toda a correção que a gente está vendo, que a Disney está promovendo em alguns assuntos, uma das vítimas, né, uma das atrações que sofreram e está sofrendo uma retransformação é a Splash Mountain, que vai trazer o tema da Princesa e o Sapo, lá, Princess and the Frog, e vai ter o Tiana's Bayou, tá? O bayou é o pântano, não é um brejo, não é diferente, o bayou é da Tiana, e isso é algo, como o filme passa na área de Louisiana, em New Orleans, muito típico lá, o bayou de Louisiana, e daí vai ter todo uma retematização. Muita gente me pergunta, mas eu gostava muito daquela atração porque a queda vai continuar tudo igual, a queda vai ser igual, o que vai mudar é a história dentro, tá? E com um animatrônico novo, então eu acho que vai ser bem legal. Eu acho que não, eu sempre gosto dessas de repaginar algumas coisas, tá? Eu acho que é interessante isso fazia parte inclusive dos princípios básicos do Walt, né? Então sim, é bem-vindo e tomara que... Só quero que façam bem, isso que a gente torce bastante, tá? E só que isso cria um problema para o Magic Kingdom. Não só no Magic Kingdom, cria um problema na Disneyland também, tá? Qual seria o problema, Carlos? New Orleans é uma coisa e temos que lembrar que o Splash Mountain está no Magic Kingdom exatamente na Frontierland, a terra da fronteira, o interior faroeste dos Estados Unidos. Apesar da Splash Mountain fazer todo sentido e ter uma certa propriedade na Frontierland, Tiana's Bayou, que é New Orleans, que é Louisiana, não tem. E começou daí a surgir por outras coisas também. Toda a história que também um lugar que vai ser repaginado, que deve ser repaginado por uma questão de propriedade intelectual incorreta nas épocas atuais, é o Pecosville. Pecosville, que o personagem Pecosville é de um curta, de uma animação muito antiga da Disney, e que uma das coisas que ele tinha prazer em fazer era matar índio. Tá? E pode ter certeza que isso é um tema que não é só a Disney, todo mundo está buscando a devida correção, até porque são os nativos originais, eles estavam aqui antes, né? Vamos ter mais respeito com eles. E o Pecosville, de certa forma, se vocês assistirem agora, e eu acho que ainda está no Disney Plus, eu não sei se tiraram ou não, às vezes é difícil encontrar, é meio desconfortável até algumas coisas, tá? Porque você já sente essa mudança. Pessoal, eu detesto aquela palavra lacrou, o que for. Existem públicos que
pior ainda, tá? Tem opinar quando você está longe, né? Então, tem certas coisas aqui nessa cultura que a gente tem que a gente sente que precisa corrigir mesmo, tá? E vai corrigir, ótimo. Às vezes é doído, às vezes não, tá? Mas vai corrigir. Não é político isso aí, ideológico, nada. É a natureza harmoniosa das coisas, tá? E o Pecos Bill é uma coisa que pode sofrer, e recentemente foi visto uma quantidade grande de Imagineers passeando pelo Pecos Bill, chegaram a fotografar, e lembrando que pode haver uma repaginação do Pecos Bill. Bom, essa repaginação ela tem que ser melhor ainda se pensar na Tiana's Bio, que vai estar sendo erguida do lado. O Pecos Bill está muito ladinho, né? Sabendo ainda que houve a promessa, tá? A promessa de novo, não quero usar o termo, mas ao projeto da Disney de trazer um restaurante, tá? E um quick service de beignets para a região ali. Então, o restaurante da Tiana, que tem toda a história food dela, né, de gastronômica, culinária e tal, e o tema da própria atração, o storytelling da atração vai ser com base nos restaurantes, no restaurante da Tiana. Eles vão criar um restaurante lá, ou seja, mais outra coisa de New Orleans que ia ficar ali no meio. Então começa a se falar muito do que poderia acontecer com a Frontierland. E a Frontierland é o grande desafio agora, porque como encaixar isso tudo lá e trazer, inclusive, mais gente, né? Organizar, equilibrar as crowds no parque de uma maneira que começa a ser distribuído e ter embora é uma área por conta da Big Thunder e por causa da Splash Mountain, que era bem concentrada, mas aquele cantinho ali do Pecos Bill indo pro Piratas do Caribe, para Adventureland, também acho que pode ter mais vida e tal. E temos que lembrar uma coisa, né? Pensando no que vai acontecer na Frontierland, a Disneyland, além de ter uma Frontierland, a Disneyland tem New Orleans Square, tem um bairro, um quarteirão do New Orleans que é fantástico. É lá, por exemplo, que está o Piratas do Caribe. Todo. Então, começa a fazer sentido, e não seria uma surpresa, se de repente parte da Frontierland fosse transformada num quarteirão de New Orleans. Para daí acomodar um restaurante da Tiana, que poderia ser inclusive no Pecos Bill, para poderia, não estou dizendo que poderia, para poder acomodar a própria atração que está substituindo a Splash Mountain. Esse quarteirão poderia estar ali no canto. Só que existem 3 dúvidas, né, para essa mudança que não é só reformar os prédios aqui, né, a fachada, mas o que aconteceria com Country Bear Jamboree, o que aconteceria com Tom Sawyer Island e o que aconteceria com Big Thunder Railroad Mountain. Bom, primeiro eu vou falar do Country Bear Jamboree. A história de urso ser do Velho Oeste na verdade é pela natureza country das músicas e do setlist, né, da seleção musical dos ursos. Tem urso também no Bayou, tem urso no sul americano, tem urso aqui na Flórida, tá? Então, o Country Bear Jamboree é um dos menos problemáticos, eu acho. Porque também já existe na história do Country Bear Jamboree situações em que eles fizeram shows diferentes. Teve um show que eles iam de férias, viajavam para outros lugares, e teve o show inclusive de Natal, tudo. Então, existe a possibilidade de se adaptar, até porque recentemente houve uma série de rumores sobre o upgrade dos animatrônicos dos ursos, que também são animatrônicos antigos, animatrônicos ainda hidráulicos, tudo, que poderiam partir para os animatrônicos eletrônicos, tal, que é o que acontece agora com os animatrônicos novos que a gente vê, que iriam fazer um upgrade dos animatrônicos dos ursos, e quem sabe, né, numa dessas já poderiam aproveitar isso para trazer uma atração nova, um enredo novo, uma atração não, né, com os ursos mesmo. Acho que os ursos existem uma história muito
No começo era uma das atrações mais populares da Walt Disney World, se não a mais popular quando eles abriram o parque. Existe ainda uma devoção da própria Disney com relação aos ursos, eles são parte da história, e eu não sei se eles abririam mão dos ursos, mas talvez pudessem adaptar os ursos a New Orleans, inclusive com um Mardi Gras dos ursos, alguma coisa assim. Eu acho que esse é o ponto menos complicado. Tom Sawyer Island. A gente tem que ver o seguinte, a Tom Sawyer Island, ela não está exatamente como parte principal da Frontierland, ela é uma parte de fusão, né? Você tem vista para Liberty Square, tem inclusive uma constante interação com a Liberty Bell, com o barco que passa ao redor ali, que é da Liberty Square. E a parte do Rivers of America, eu acho que acaba sendo sim uma área distinta da Frontierland ali. Rivers of America com a Tom Sawyer Island, eu acho que não é um problema nenhum para esse plano, tá? E continua normal. O que eu questiono é que será que a Tom Sawyer Island ela vai continuar tendo seu jeito? E olha só, a gente tem que ver o seguinte, eu estou fazendo o destaque aqui em amarelo, tudo isso aqui é a Tom Sawyer Island. Olha só o espaço que ela é, mas principalmente, olha o espaço que está nela e que não é usado. Tá? Então vamos pensar o seguinte, aqui a gente tem 2 acres de espaço, de área que é da Tom Sawyer Island, e aqui tem mais 2. Tá? Vou destacar melhor aqui, ó. Tá aqui essa área toda. Essa área toda aqui, ó, que não é usada para nada. Que na verdade tem aqui algumas coisas decorativas para o passeio da Liberty Bell aqui no Rivers of America, que é enorme, olha aqui. Olha que a área que também o próprio Rivers of America, a Liberty Bell usa, e que de certa forma, a gente já está vendo algumas mudanças na Tom Sawyer Island. Tá? Algumas coisas também que foram para essa mudança cultural não ofensiva, tal, eles já mudaram, inclusive, alguns nomes de barquinho, a parte do forte lá, que não era contra os índios, tá? Isso tudo também tá sendo já tratado, e a gente está vendo, e eu não sei se não é uma retematização, mas sim uma correção particular, alguma coisa, mas eu penso, desculpa, não é aqui, eu penso muito ainda em que a Disney deve se coçar muito com essa área toda aqui que não é utilizada. E mexer no Rivers of America é muito fácil, porque esse de River não tem nada, né? Ele é um tanque, é uma piscinona, tá? Que eles usam inclusive tingimento para a água ficar nessa cor. E que não é profundo, você tem aqui o quê? Água na cintura, se você tiver aqui. E é fácil, claro, sem um trabalhão, mas não é impossível você, por exemplo, cortar aqui, tá? Criar no Rivers of America uma volta que é menor para Liberty Bell, tá vendo? Contornando ainda Tom Sawyer Island. E essa parte aqui ser utilizada para outra coisa, ou inclusive incorporada, tirando essa alça aqui do rio e aterrando isso aqui tudo, isso aqui vira de novo terra para fazer. E aí vem o terceiro ponto. E a Big Thunder Mountain? Aí sim, eu acho que existe um desafio. Porque a Big Thunder Mountain é um tema western quase, né? E a cara western. E a parte mais deserto que tem em toda a Frontierland. A Splash Mountain não é deserto, não era deserto. A Tom Sawyer Island não. Tem um fusion, como eu falei, uma fusão. Mas a Big Thunder Mountain é deserto. Só que, de novo, olha só os recados que vem vindo aos poucos, né? Na D23 do ano passado, D23 de 2022, o nosso querido amigo Josh D'Amaro fez aquela apresentação em que veio aquela história que a gente já discutiu, inclusive, aqui no Ponto a Ponto, e discutimos também lá no Conexão Flórida, que era o projeto que eles chamam de Beyond the Big Thunder Mountain, que seria o projeto de criar algo além da Big Thunder Mountain.
E que ele chegou a mostrar, inclusive, que poderia ser uma terra de coco, uma terra de encanto, né? Eu não vou dizer terra, mas a região de coco, a região de encanto, e lá pro fundão, também no castelo, só assim no esboço está não muito claro, mas lá pro fundão, a terra dos vilões, projeto sempre desejado, esperado, os fãs dizem sempre queriam isso, e ele mostrou isso, dizendo, ó, quem sabe, né? E ele falou muito bem na apresentação, embora eu fiquei frustrado, mas ele disse, isso aqui é só um Blue Project, isso é uma ideia. Só que, de novo, tem tanta coisa que tá apontando para aquele lado, sabe? Daí vocês vão me perguntar, mas o que é o Beyond, em termos de terra, o que é o Beyond Big Thunder Mountain? Tá aqui. Existe um espaço em que eles já podem construir, que tem algo em torno de 18 acres. Isso significaria algo em torno de 15 a 20% do tamanho do Magic Kingdom agora, que é esse espaço todo em amarelo aqui, aqui tá Big Thunder Mountain, tá? Essa aqui, ó, bem aí onde tá a seta apontando, tá Big Thunder Mountain. Atrás dela tem esse pod aqui de terra, tá? Muita terra aqui, que poderia sim acomodar, eu apontaria assim nessa parte principal, primeiro aqui o coco, depois a terra de encanto, e depois aqui a área de vilões, porque essa área de vilões poderia ter isso aqui que está em branco, esse prédio aqui, ó, é a Haunted Mansion, aqui, essa área da Haunted Mansion. E aqui poderia ser uma combinação perfeita, Haunted Mansion com vilões e um acesso aqui do lado para uma área nova, e daí depois resolveria inclusive o gargalo de circulação, mas eu vou mostrar isso depois, tá? Mas essa seria a área nova. Nessa área nova, pessoal, com coco, com encanto e com vilões, principalmente coco e encanto, pode haver o coco principalmente, que é uma área mais ou menos desértica, e pode haver uma transição, né, de pegar essa área, e no caso do Mickey Views, o rapaz do Mickey Views, ele chama de Desertland, não é, eu acho que na área de deserto, mas existe o nome que se daria eu não sei, tá? Mas existe uma certa coesão, tá? Que pode ser vista inclusive no esboço, tá? E nessa transição que está havendo entre Big Thunder, Coco e depois Encanto aqui, tá? Poderia haver, poderia ser aí a solução. Volto a dizer, poderia ser a solução para toda a história aqui. A Tiana e o New Orleans chegou e trouxe para Frontierland. Como é que congrega isso tudo? Só que eu queria ponderar para vocês o seguinte. Eu mostrei aqui para essa área que já está pronta, né? Que é essa área aqui. Se lembra que eu comentei da ilha? Isso aí agora é uma ponderação minha. Não tem nada, não tem rumor, não tem nada. Foi só olhando para o mapa, tá? E é um exercício do Carlos Eduardo. Pronto. Mas olhando para o mapa, olhando para essas áreas todas, eu falei em 18 acres, né? Aquilo que a gente tinha aqui, ó, 18 acres que a gente tem aqui, deixa eu tirar a seta agora aqui, 18 acres que a gente tem aqui agora, e se a gente fizer o seguinte, daí sim, de volta aqui a setinha, incorporasse aqueles 18 acres que eu pus aqui, tá? Que era aqui, ó, parte daqui, ó, essa pontinha aqui atrás da Haunted Mansion, e depois incorporasse aquela metade da Tom Sawyer Island que não é usada para nada, cortando o rio aqui e fazendo que o rio desse a volta no que é aproveitado na Tom Sawyer Island mesmo, e pronto, o Liberty Bell ia fazer uma volta mais curtinha. Essa área toda aqui tem perto de 28 acres. Daria de colocar 2 Galaxy's Edge aqui. 2. Tá? 2 Galaxy's Edge. Olha só, se eu pegar isso tudo em comparação com o Magic Kingdom, tá? Isso aqui é o Magic Kingdom todo, tá aqui o hub do castelo, tudo. Olha a área que transformaria aqui. E aí seria o que eu chamo do Magic Kingdom 2.0, né?
com áreas novas que iam resolver um problema de circulação grande que tem, tá? Iam interligar a Haunted Mansion com a parte dos vilões, daí com a parte Beyond the Thunder Mountain, e podia entrar aqui, tá? E a partir daqui tá de volta no fluxo normal, que já está agora no parque, no caminho normal. Mas é uma integração muito legal. Então a gente vê o aumento para aquele lado, tá? Eu digo para vocês, eu só estou fazendo um exercício de criatividade, tá? Pode ser, tá? Antes de qualquer coisa, não tem mais nada do que isso. A Disney está muito quieta com relação a tudo. Mas aqui, naquilo que ela está mostrando, o Bob Iger falou que diz que vai ter 17 bilhões de dólares de investimento, vai ter 13 mil novos empregos. Naquilo que a gente vê, os desafios que existem de encontrar os terrenos na propriedade de Disney, naquilo que está sendo feito com a expansão da alça, e na criação dessa alça na Floridian Way, tá? Originando espaços novos, e com as necessidades que vêm sendo impostas pela retematização de algumas atrações, leva a crer que apostar no Magic Kingdom com coisa nova recentemente não é algo tão louco. E antes de qualquer coisa, era esse o exercício que eu queria trazer com vocês. Acabou sendo mais longo do que imaginava, tá? Mas esse é o exercício que eu queria trazer com vocês. E coloquem nos comentários o que você acha, tá? O que você acha? Você acha que faz sentido isso aí? Será que toda essa história pode um dia acontecer, tá? Isso é importante, tá? Minha amiga, meu amigo, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Não se esqueça de clicar no sininho, tá? Faça parte da comunidade que segue o canal do YouTube do Ponto Orlando, tá? Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar a live ponto a ponto. Compartilhe mesmo, pega o link dela e compartilha, por favor, tá? Essa é uma conversa, às vezes não é uma conversa, essa aqui está sendo uma conversa bem nerd, né? Mas normalmente é nerd, mas tem vezes que não é, tá? Não deixem de acompanhar a live ponto a ponto toda terça-feira às 21 horas do horário brasileiro. Minha amiga, meu amigo, muito obrigado pela atenção. Numa live gravada, numa live malina, como fala meu amigo Virto Pasquale Vera. Um forte abraço para vocês, beijo no coração e a gente se vê no próximo Ponto a Ponto.